On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCJ et la HCDDED et la CENI. Voilà. L'Assemblée nationale, on la laisse travailler, continuer à travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un comité, un conseil. Attention. Et ce conseil sera composé des officiers de l'armée, de la gendarmerie. Je ne sais pas, peut-être il y aura dans le temps, il y aura peut-être des hauts conseillers civils là-dedans. Voilà ce qu'on va mettre. A história de Madagascar só se está a repetir. Isto, em 2009, quando o presidente André Rajoelina chegou ao poder, foi também por meio de um golpe de Estado organizado pelo Exército e ele, portanto, foi a pessoa indicada para governar o país durante o período de transição e depois eleições. Okay? E hoje a história se repete porque o mesmo Exército realiza golpe de Estado promovido pela geração Z, que desde setembro que começou com uma forte onda de manifestações reclamando pelas condições de vida no país, desde a educação, a falta de eletricidade, a falta de água, mas tudo isso promovido pela corrupção. O presidente André Rajoelina chega ao poder em 2009 pela mesma via e hoje sai ao poder pela mesma via. Segundo informações, o presidente foi convidado a fugir, a se retirar para um lugar mais seguro porque o povo lhe queria comer. Ele até por acaso tentou defender o povo quando o exército criticava o povo, antes do exército aliar-se aos manifestantes, antes do exército começar a negar as ordens do presidente, e ele fazia um discurso reconhecendo as falhas do governo, até o ponto em que a juventude percebeu que era uma manipulação e, portanto, queremos que você saia. Ele saiu, fugiu, foi para a França em busca de um lugar mais seguro e o exército, dia 14 de outubro de 2025, anunciou que vai governar o país durante o período de transição por via de um conselho entre militares e civis. No entanto, como dizia o mestre, às vezes se você chegar pela força e não fazer o contrário daquilo que aquele que foi derrubado fazia, também vai sair pela força, ok? O André Rajoelina, portanto, era um jovem empresário anti-governo, e quando chega ao poder, porque também o mesmo criticava muito do governo, e ele foi das pessoas mais boicotadas pelo presidente do senhor Ravalomanana, e hoje, portanto, chega ao poder, governa, portanto, e ganha eleições também, em 2013 ganhou eleições, não, perdeu a eleição em 2013, voltou a ganhar em 2018, e hoje é derrubado porque não conseguiu fazer melhor do que aquilo que ele próprio criticava. Ponto. Eu acho não, tenho certeza absoluta de que os golpes de Estado organizados pelo Exército, realizados pelo Exército, são os mais seguros, os mais prósperos no país. Porque quando o golpe de Estado é realizado pelos civis, contra a vontade do Exército, o que pode acontecer geralmente é uma guerra civil. Porque aqueles grupos civis, para permanecerem ali, precisarão lutar contra o Exército. E se vocês realizam um golpe, o Exército é contra, o Exército não vai cruzar os braços até retomar o poder, porque na ausência do poder civil, o poder militar prevalece. E o poder civil só prevalece com ou por meio das eleições. O poder militar pode permanecer por via da força, porque o poder civil é frágil e o poder militar, existindo, não permitirá que um poder civil coexista sem autorização poder militar. Razão pela qual no Sudão do Sul, Sudão do Norte, há guerra até hoje, porque existe um governo que está lá a governar contra a vontade de um grupo militar e armado. Ponto. Portanto, havendo, aliás, no Madagascar, país vizinho de Moçambique, que também já bebeu das experiências de Moçambique, o golpe de Estado pelos militares não é novo. Portanto, é a segunda vez que se registra, portanto, para eles não é tanta novidade, para o povo e para aqueles que realizaram um golpe. Portanto,
Essas transições, com o senhor André Rajoelina, demorou 5 anos para que pudesse organizar o governo e realizar eleições. Desta vez, o governo, o exército, terá aprendido que, se calhar, entregar o poder a um civil e esperar que o próprio organize as eleições não será tão cedo assim. Porque o presidente André Rajoelina é acusado de, depois de tomar o poder, ter concentrado o poder para si próprio e ter, portanto, alimentado cada vez mais a corrupção, coisa que ele próprio queria combater. Agora, há aqui um dado curioso, segundo aqui você acompanhou a nota aqui do militar que anunciou o golpe de Estado, que o Parlamento vai continuar a existir. Só que o poder do Parlamento termina ao meio-dia, quando começa o poder do Presidente. Digo isso porque, mas não antes de pedir para fazer like neste vídeo, para subscrever, para partilhares. O teu like é importante, é a razão pela qual eu continuo a gravar vídeos sobre a África, Angola e o mundo, polêmicas também e não só. Se você gosta, que eu gostava de voltar para cá, ou se você gostava que eu voltasse para cá, gravar mais vídeos sobre diferentes temas, faz like, partilha. Subscreva, ajuda o canal a crescer. Nós queremos atingir 150 mil inscritos. Já tenho dúvidas que esse mês será possível, porque o pessoal não está a ver os vídeos, não está a partilhar, não está a fazer like. Mas se você gostava que este marco seja atingido de forma recorde, 150 mil inscritos, faça like, partilha e põe aqui a sua dúvida, a sua contribuição para que o vídeo seja mais entregue a muito mais pessoas. Eu quero contar com a sua força, com a tua força, para que sejamos nós um canal de transmissão para atualizações e a busca de discernimentos sobre diferentes temas que ecoam a nossa África. Antes de continuar, quero também te convidar para fazeres parte da Seremos Comunidade, o meu grupo privado do WhatsApp, grupo especializado, lá onde você receberá mais conteúdos muito mais à frente em relação àquilo que eu entrego aqui. Aqui entrego poucos minutos, aqui entrego apenas um tópico e lá entrego vários tópicos, várias matérias e não só. Você poderá pagar apenas 1.500 ou 3 euros todos os meses, 3.500 kwanzas ou 3 euros todos os meses, e eu lhe beneficiarei com imensos conteúdos, desde as principais notícias do mundo e não só. Portanto, não hesites, o convite está no primeiro comentário, clica ali que eu falarei consigo pessoalmente. Também é uma forma de podermos estar muito mais próximos e assim discutirmos a África, o mundo, Angola e não só. Venha fazer esse investimento, 1.500 kwanzas são 2 cervejas, ou que 3 euros são 3 cervejas, portanto, poderia gastar em um dia esse dinheiro, mas vais consumindo durante o mês todo. Portanto, não hesites, ok? Como costuma dizer, se eu não tivesse criado a Seremos Comunidade, eu teria sido a primeira pessoa a entrar na Seremos Comunidade se alguém tivesse criado. Ponto. Aqui voltando para a análise, estava eu a dizer que o poder do Parlamento termina ao meio-dia e o poder do Presidente da República começa ao meio-dia. Porque, apesar do poder que tem o Parlamento em criar leis, o Presidente é que tem que promulgar as leis, é que tem que aprovar as leis, ok? O Presidente Rajoelina é também parte da culpa da ineficiência daquele país. Apesar de que o Madagascar é um país pequeno, com territorial, tem mais de 31 milhões de habitantes e tem metade da dimensão territorial da Angola, okay? Um país que está isolado, okay? Está no oceano, okay? Tem imensas dificuldades logísticas e não só, também não produz internamente, porque está isolado do mundo, do ponto de vista da logística de transportes e não só. Isso não inibe o país de crescer, atenção. Só que o seu problema é a corrupção. Quando você permite que alguns vão tirando porque também tu queres tirar, para que não te possam cobrar, como dizia meu amigo, não te vou perguntar sobre como está e onde está a tua mulher, para que também tu não perguntes onde está e como está a minha mulher. Portanto, eu deixo-te roubar para que tu me deixes roubar. Portanto, a corrupção é um dos grandes cancros. Mas antes que eu me perca, aqui voltando para o tema do poder do Parlamento, o Parlamento, para que as leis que lá se criem, sejam efetivadas, o Presidente precisa de as assinar, as promulgar. E o Presidente pode chumbar todas as leis que vêm do Parlamento. Quando aqui o militar diz que o Parlamento vai continuar a existir, eu não sei que poder terá esse Parlamento quando o poder que está a governar o país é militar. Porque grande parte das leis virão de partidos diferentes que não têm nenhuma ligação com os militares que estão a governar. Portanto, grande parte das leis que forem lá criadas vão ser barradas. Mas quando eu digo que o poder do Presidente começa ao meio-dia, porque quanto mais vezes o Presidente não aceitar, não aprovar, não promulgar as leis, o próprio Parlamento, que o seu poder termina ao meio-dia, pode ter mais poder para poder derrubar o Presidente. O Presidente pode derrubar todas as leis que o Parlamento cria, mas se levar à exaustão os parlamentares, estes parlamentares podem derrubar o Presidente. Portanto, por isso é que eu digo que o poder do Parlamento vai até ao meio-dia e do meio-dia começa o poder do Presidente. Os mesmos têm uma multidependência, ok?
Por isso é que ser presidente em um país onde quem governa, ou seja, ter um parlamento a funcionar quando quem está a governar é o exército, este parlamento só está ali para fazer cumprir aqui a democracia, porque não vai efetivar, porque também esse parlamento não terá poder nenhum de poder derrubar claramente esse governo militar, ok? Mas, para terminar já, eu ainda acredito que é sempre melhor que o golpe de Estado seja realizado ou apoiado pelo exército, porque assim o país não entra em guerra civil, do que quando é realizado pelos civis contra a vontade dos militares, porque estes podem claramente realizar golpe. E tem mais, militares, policiais, têm que estar em consonância a este golpe para que os militares e os policiais não lutem, como está a acontecer também no Sudão do Sul, ok? Tem militares a lutar contra as polícias, contra as forças especiais, mais civis. Portanto, todos os grupos de força devem estar em consonância à vontade do golpe, mas a vontade do povo, que também claramente é importante, porque se o povo decidir parar, o país também para. E é uma forma claramente de fazer com que a África repense mais uma vez. Portanto, a África é o continente com mais golpes nos últimos 5 anos, ok? Mas se você não estiver a governar segundo a vontade popular, vai ser derrubado, ok? Não há poder eterno, não há poder que dure para sempre, e todos nós temos um chefe. Quando eu disse que o poder do Parlamento termina a meio-dia, é porque o poder do presidente, porque o Parlamento é também chefe do presidente, assim como também o presidente é chefe do Parlamento. Se você conhecer as tuas limitações, conhecer as tuas obrigações e fores humilde às mesmas, claramente governarás eternamente. Porque se você for um bom presidente, o povo vai te querer ali eternamente. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo e esperamos aqui mais novidades sobre o Madagascar.